Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A chegada de Lloyd Augusto ao Vasco da Gama foi cercada de expectativas, mas rapidamente se transformou em alvo de críticas. O atacante angolano, contratado após passagem pelo futebol turco, ainda não conseguiu mostrar dentro de campo desempenho que justificasse sua vinda ao clube. E quem não poupou palavras para comentar essa situação foi Edmundo, ex-atacante e ídolo cruzmaltino, que aproveitou uma live no canal Mundo Ed para expor suas opiniões sobre a contratação. Além das críticas técnicas, o animal também destacou um aspecto curioso: a forma como prefere chamar o jogador para evitar trocadilhos pejorativos. Durante a transmissão, Edmundo fez questão de abordar o assunto com um tom de preocupação com a imagem do Vasco. Ele mencionou que os torcedores rivais têm usado o nome do atacante para criar brincadeiras envolvendo o termo debilóide, uma expressão pejorativa usada no Brasil. Para evitar esse tipo de chacota, Edmundo disse preferir se referir ao jogador como Lloyd Augusto. Chegaram ao ponto de dizer que o Lloyd, prefiro falar Lloyd Augusto para não ficar o trocadilho de quando chega o Deb. Acho que é sacanagem com o Vasco. A gente já tem sido chacota demais, afirmou. Mas o comentário mais contundente de Edmundo foi sobre o desempenho do jogador dentro de campo. Após apenas 3 jogos do Campeonato Carioca, Lloyd Augusto ainda não convenceu. O ídolo vascaíno foi direto ao ponto: falaram que jogava para caramba, mas era maluco. Eu fui a favor de trazer. Ele pode ser maluco, mas jogar para caramba não joga, não. Não decide jogos, não tem número expressivo de gols. Essa avaliação reflete não só a frustração com o jogador, mas também um questionamento maior sobre o planejamento do clube no mercado da bola. Apesar das críticas, Edmundo deixou claro que ainda espera que Lloyd Augusto consiga se adaptar ao futebol brasileiro e mostre seu valor. Vou torcer para que ele faça muitos gols, mas não é uma de suas principais características. Vou aguardar que ele se adapte, disse. Essa postura demonstra o desejo de dar uma chance ao jogador, mas também reforça a pressão sobre ele para justificar sua presença no elenco. O caso de Lloyd Augusto é emblemático do momento vivido pelo Vasco. Após anos de dificuldades financeiras e esportivas, o clube busca reconstruir seu elenco com apostas que possam trazer resultados rápidos. No entanto, escolhas como essa acabam sendo questionadas quando os resultados não aparecem. A torcida, ávida por reencontrar a glória do passado, não tolera erros ou contratações fracassadas, especialmente em posições tão cruciais como o ataque. Além disso, o episódio levanta debate sobre a necessidade de mais critério nas negociações. O Vasco precisa de jogadores que possam resolver partidas e garantir títulos, algo que Lloyd ainda não mostrou capacidade de fazer. Se o atacante conseguir se firmar no time, poderá silenciar as críticas e reafirmar o potencial que levou o clube a investir nele. Caso contrário, sua contratação será mais um exemplo de um planejamento equivocado. E agora, enquanto falamos sobre a polêmica envolvendo Lloyd Augusto e as críticas de Edmundo, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do Vasco. Uma advogada vascaína revelou um romance com Dimitri Payet, meia do clube. Como isso pode impactar o ambiente do elenco? Fique até o final para entender todos os detalhes dessa história. O nome de Dimitri Payet, meia do Vasco da Gama, ganhou destaque fora das 4 linhas após a revelação de um caso extraconjugal envolvendo o jogador francês e uma advogada vascaína, Larissa Ferrari. A história veio à tona após reportagens do portal Léo Dias e a própria confirmação de Larissa em suas redes sociais. O caso, além de gerar repercussão no mundo do futebol, trouxe à tona questões sobre a vida pessoal do atleta e como isso pode impactar seu desempenho dentro de campo e o ambiente do elenco cruzmaltino. Payet, que está casado há 18 anos, teria iniciado o relacionamento com Larissa há cerca de 7 meses. Segundo relatos da advogada, o contato entre os dois começou através de um perfil fake criado pelo jogador. Larissa, que mora em Santa Catarina, chegou a viajar 18 horas de ônibus para encontrar o francês no Rio de Janeiro, demonstrando a intensidade do envolvimento.
Após expor o caso publicamente, a advogada afirmou que não se arrepende das escolhas feitas e que está disposta a arcar com as consequências. Ela também destacou que o relacionamento não foi motivado por dinheiro, mas sim por admiração mútua. Apesar da polêmica, Payet ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. No entanto, o silêncio do jogador e a exposição do caso geraram debates sobre o impacto que essa situação pode ter no vestiário do Vasco. O meia, contratado com grande expectativa no início da temporada, já enfrentava críticas por seu baixo rendimento dentro de campo. Desde o início do ano, Payet participou de apenas 12 jogos, sendo titular em apenas 2 ocasiões, e contribuiu com apenas uma assistência, sem balançar as redes. Aos 37 anos, completará 38 em março, o francês tem mostrado sinais de declínio físico e técnico, o que levou a diretoria vascaína a reconsiderar sua permanência no clube após o término do contrato, previsto para maio de 2025. Além disso, o alto custo salarial do jogador, próximo a 1,5 milhão de reais mensais, gera preocupações em um momento em que o Vasco lida com dificuldades financeiras e busca otimizar seus recursos. A combinação de desempenho abaixo do esperado e a polêmica envolvendo sua vida pessoal pode prejudicar ainda mais sua imagem no clube. Para muitos torcedores, o caso reforça a necessidade de o Vasco priorizar contratações mais alinhadas com a realidade financeira do clube e que tragam resultados concretos dentro de campo. Por outro lado, há quem defenda que a vida privada dos jogadores deve ser respeitada e separada de suas responsabilidades profissionais. Independentemente da opinião pública, o episódio coloca Payet sobre os holofotes por razões que pouco têm a ver com seu futebol. E em um clube como o Vasco, onde a pressão é constante, qualquer distração pode afetar negativamente o desempenho individual e coletivo. E agora, enquanto falamos sobre o impacto do caso envolvendo Payet e sua relação com o Vasco, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do clube. O Vasco anunciou melhorias em São Januário para atender às exigências da Conmebol na Sul-Americana. Será que o estádio estará preparado para receber partidas importantes da competição? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa preparação. O Vasco da Gama está se preparando para enfrentar um dos desafios mais aguardados da temporada, a disputa da Copa Sul-Americana. Após conhecer seus adversários no sorteio realizado pela Conmebol, o clube começou a planejar as melhorias necessárias em São Januário para garantir que o estádio esteja apto a receber partidas importantes da competição. Entre as principais mudanças está a modernização do sistema de iluminação, uma exigência da entidade sul-americana para garantir a segurança e qualidade dos jogos. De acordo com informações divulgadas pelo canal Atenção, Vascaínos, e confirmadas pelo Lance, o Vasco vai investir cerca de R$500 mil em novos refletores. A iniciativa busca atender às normas estabelecidas pela Conmebol, que exige não apenas uma iluminação eficiente dentro do campo, mas também sistemas de segurança externos para facilitar o trânsito seguro, orientação, localização e identificação do público. Esses critérios são fundamentais para evitar incidentes e garantir o bom andamento das partidas, especialmente em competições internacionais. Atualmente, São Januário tem capacidade para receber até 21.419 torcedores, conforme determinação do Corpo de Bombeiros. Esse número é mais do que suficiente para cumprir a exigência mínima de 10.000 pessoas estabelecida pela Conmebol para a fase de grupos da Sul-Americana. No entanto, caso o Vasco avance para as semifinais do torneio, o estádio pode não atender aos requisitos de capacidade mínima de 30.000 espectadores. Nesse cenário, o Gigante da Colina teria que buscar alternativas como o estádio Newton Santos ou o Maracanã, opções que já foram utilizadas em outras ocasiões para jogos de maior relevância. Além das questões estruturais, o investimento em São Januário também reflete o compromisso do Vasco em fortalecer sua presença em competições internacionais. O fator casa será essencial para o Cruz-Maltino avançar na Sul-Americana, e contar com um estádio adequado pode fazer toda a diferença. A diretoria entende que proporcionar uma experiência segura e confortável para os torcedores é crucial para manter o apoio da fiel torcida vascaína, conhecida por ser uma das mais apaixonadas do Brasil. No entanto, o momento financeiro do Vasco ainda é delicado, e qualquer investimento precisa ser feito com cautela.
Com o clube passando por um processo de recuperação judicial, priorizar melhorias em São Januário demonstra que a diretoria está ciente da importância de oferecer condições ideais para o time brilhar na competição. Além disso, o investimento pode gerar retornos positivos a longo prazo, tanto em termos de receita quanto de imagem institucional. A adequação de São Januário também simboliza um esforço maior para resgatar a grandeza do Vasco no cenário internacional. Após anos afastado de competições continentais, o clube busca reconstruir sua história e voltar a figurar entre os protagonistas. Para isso, contar com um estádio preparado para receber adversários e torcedores de diferentes países será fundamental. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que Lloyd Augusto conseguirá se adaptar ao futebol brasileiro e justificar sua contratação? Ou o Vasco errou ao apostar no atacante? Na sua opinião, como as críticas de Edmundo podem impactar o jogador e o planejamento do clube para o ataque? Além disso, o que você pensa sobre o caso envolvendo Dimitri Payet e Larissa Ferrari? Acredita que essa polêmica pode afetar o desempenho do meia dentro de campo ou o ambiente do elenco? Como você avalia a permanência de um jogador com alto custo salarial e baixo rendimento em um momento tão delicado financeiramente para o Vasco? E sobre as melhorias em São Januário? Qual é a sua visão sobre o investimento em iluminação e as possíveis mudanças para estádios maiores, como o Maracanã ou o Newton Santos, caso o Vasco avance na Sul-Americana? Você acha que o clube está preparado para enfrentar os desafios estruturais e logísticos exigidos pela Conmebol? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconstruir sua grandeza no cenário nacional e internacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do Gigante da Colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.